Amém? Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos iniciar nesta noite nosso estudo sobre esta carta, assim como fizemos com a carta de Paulo aos Colossenses, faremos com a epístola de Pedro. Amém? Nós vamos iniciar a introdução hoje e vamos dividi-la em duas partes. Hoje nós vamos falar a primeira parte desta introdução e no próximo culto de ensino nós vamos concluir esta parte introdutória. Amém? Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2 apenas. Nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bem, podem sentar? Deixe sua Bíblia aberta para nós acompanharmos. Nós estamos diante de uma carta muito linda, uma epístola conhecida, a epístola de Pedro. Ela é considerada por muitos teólogos como uma carta católica ou geral. Por isso, até mesmo em algumas Bíblias, está escrito Epístola Universal de Pedro. É uma epístola geral. Quando já no primeiro versículo nós lemos, nós encontramos o destinatário desta carta. E nós vemos que Pedro escreve esta epístola aos forasteiros, aos eleitos, forasteiros da dispersão, e que estão em 5 regiões. Ele menciona Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São 5 regiões que pertenciam ao Império Romano, que estavam na Ásia Menor. Agora, quando nós olhamos esta carta, nós vemos que ela é um manual de fé, um resumo de uma conduta de fé cristã. A carta de Pedro, ela inspira toda a vivência de todo crente. E Pedro deixa de uma forma muito clara o propósito para o qual ele escreveu esta carta. Veja o capítulo 5 e o versículo de número 12. Capítulo 5, versículo de número 12, nós encontramos de uma forma muito clara o propósito para o qual esta carta foi escrita. Veja: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Qual o propósito de Pedro ter escrito esta carta? Aqui os crentes desta região estivessem firmes na graça,
na pessoa bendita de Cristo, na sua conduta, na sua vida cristã. Por quê? Porque quando esta carta foi escrita, eles estavam passando por um momento de grande perseguição. Perseguição que nós vamos observar ao longo desta carta, uma perseguição ferrenha, uma perseguição muito dura, implacável. Então Pedro escreve com o propósito de firmar os crentes na presença de Deus, com o propósito de dizer a eles que, embora eles estivessem passando por este momento de aflição, de angústia, de provação, Pedro vai usar em alguns versículos a expressão provados pelo fogo, para falar, mostrar de uma forma simbólica, de uma forma metafórica, a intensidade da luta, da aflição, da perseguição que os crentes estavam passando. Mas nós vamos destacar alguns pontos importantes nesta introdução. Primeiro, o autor da carta. Versículo 1, ele começa dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E existe um consenso praticamente unânime entre os teólogos que esta carta de fato foi escrita por Pedro. Tanto pelos teólogos como pelos pais da igreja, aqueles estudiosos sérios das Santas Escrituras, eles atestam, testificam que a carta foi escrita por Pedro. Apenas alguns teólogos liberais, já meados do século XIX, é que tentaram dizer que esta carta, ela não podia ter sido escrita por Pedro. Mais adiante nós vamos ver a razão porque esses teólogos tentaram dizer que esta carta não foi escrita pelo apóstolo Pedro. Mas nós encontramos, já nos primórdios da história eclesiástica, os pais da igreja, Tertuliano, Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, todos eles afirmarem que a carta de fato foi escrita por Pedro. Mas veja, quem foi Pedro? Quem era Pedro? Nós olhamos para os evangelhos e encontramos um Pedro bastante diferente do que nós encontramos aqui quando lemos esta carta. Pedro era um pescador galileu, natural de Betsaida, uma pequena aldeia. Era irmão de André, você conhece, e foi escolhido por Jesus para ser um de seus discípulos. Agora veja, porque seu nome é Simão. Em aramaico é Cefas. E em grego é Pedro, o mais nós conhecemos tradicionalmente. Agora, Cristo o escolhe para trabalhar, para desenvolver um ministério. Jesus o chama. Pedro era um líder natural, tanto é que no colégio apostólico ele exerceu liderança e foi a figura de maior evidência até a conversão de Saulo
no caminho de Damasco. Você vê até o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Pedro é o personagem em evidência. A partir do capítulo 13, quando então mostra-nos a história da igreja em Antioquia, orando, e então começa a história missionária, a história das viagens missionárias de Paulo. Então Pedro já não aparece mais com tanta frequência. Seu nome em grego, Pedro, significa fragmento de rocha. Nós encontramos isso quando o próprio Jesus fala isso para Pedro, quando Pedro diz, quando Jesus pergunta, olha, as pessoas estão dizendo a meu respeito, quem eles dizem que eu sou? E aí os discípulos dizem, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus faz a pergunta aos discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro era o mais atirado, o mais ousado, o mais entusiasmado. Aí ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele que ele é bem-aventurado, porque quem o revelou não foi carne e sangue, mas sim o Pai que estava no céu. E Jesus diz algo para ele, e nós encontramos um trocadilho, não na nossa língua portuguesa, mas no texto grego, no original, nós encontramos um trocadilho de palavras, aonde Jesus diz, olha, tu és Pedro, que é Petros, pequeno fragmento de rocha, pequena rocha, fragmento de rocha. E Jesus diz, e sobre esta pedra, que é Petras, edificarei a minha igreja, que é rocha, grande rocha, ou rochedo. Esse era o Pedro, era um camarada que, quando queria acertar, errava. Pedro era aquele camarada de um temperamento bastante esquentado. Pedro não precisava falar duas vezes não, ele já metia os pés pelas mãos. Malco não teve que fazer muita coisa, já perdeu uma orelha. Pedro representa, Pedro simboliza, Pedro exemplifica a raça humana, a natureza do homem, o homem que oscila. No mesmo instante que você vê Pedro muito bem, dando declarações tremendas, reconhecendo Cristo como o Salvador, como o Senhor, daqui a pouco, com a mesma intensidade que ele professava Cristo como o Filho do Deus vivo, ele o negava logo depois. Pedro era um indivíduo que vivia os altos e baixos da vida. Pedro foi um homem que mostra para nós o poder de Deus, o poder transformador e regenerador de Deus. É refletido na vida deste apóstolo, que quando nós lemos a sua história nos evangelhos, nós achamos humanamente que ele tinha tudo para dar errado. Mas nós vemos o grande amor de Deus que o transforma, que o restaura, que o renova, que o regenera, de modo que Pedro foi figura proeminente em todo o Novo Testamento. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós pensamos e até dizemos, sim,
pelos fatos, pela história, pelo mover, por tudo que realizou, que Paulo foi figura proeminente no Novo Testamento, mas quando nós olhamos, nós vemos que o nome de Paulo em todo o Novo Testamento é mencionado 162 vezes. E o nome de todos os outros discípulos juntos é mencionado 142 vezes. E Pedro, nominalmente, é mencionado 210 vezes no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento fala muito mais no nome de Pedro do que de Paulo. Fala muito mais no nome de Pedro do que dos demais discípulos de Jesus. Pedro é o cumprimento. Esta carta que lemos, ela é o cumprimento efetivo de uma chamada de Cristo, de uma missão que Jesus lhe designou. Veja o capítulo 22 do Evangelho segundo o relato de Lucas. Lucas 22. Versículos 31 e 32. Vai nos dizer assim: Jesus falando com ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Cristo dá uma missão a Pedro. Em algumas traduções, este versículo Jesus vai dizer que o diabo pediu para cirandar com Pedro, e Jesus não permitiu. A famosa história de que Jesus, conversando com Pedro, diz: olha, o diabo pediu tua alma para cirandar com ela, mas eu não permiti, porque tu não ia aguentar, Pedro. Ia ser difícil para tu. E aí Jesus diz para ele: agora, Pedro, tem um negócio, eu vou lhe dar uma missão. Mas essa missão é quando você se converter. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Porque Pedro andava com Jesus. Pedro acompanhou o ministério de Cristo. Pedro foi escolhido por Jesus para ser pescador de alma, escolhido para servir, e em seguida, logo mais adiante, como apóstolo de Jesus Cristo. Andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, acompanhou a caminhada de Jesus, negou Jesus, é bem verdade, mas viu a crucificação, foi testemunha da ressurreição de Jesus. Mas Jesus está dizendo para Pedro neste texto: Pedro, quando tu te converteres. O que é que Jesus estava dizendo? Que embora Pedro estivesse andando com Jesus, embora Pedro fosse um espectador do ministério de Cristo, embora Pedro estivesse lado a lado com Cristo, embora Pedro junto com Tiago e João fizesse parte dos discípulos que eram mais íntimos de Jesus, ele ainda não era convertido.
Ele ainda não havia se convertido. E aí, quando eu olho para Jesus dizendo isso para Pedro, irmão, Jesus não está dizendo isso para qualquer um. Jesus está dizendo isso para Pedro. Pedro era um homem ousado, um homem que estava presente com Jesus em muitos momentos da sua história, da sua caminhada. Mas tinha momentos que Pedro dava evidências claras de que ainda não era convertido. Quando Pedro age por impulso e corta a orelha de Malco, Jesus diz para ele: Pedro, não é assim. Porque se fosse para fazer isso, eu dava ordem aos anjos, pedia a meu pai, e ele mandava aqui uma legião de anjos e acabar com tudo. Não é assim, Pedro. Nós não vamos resolver esta situação assim, Pedro. Pedro dava evidências claras de uma vida não convertida, quando ele abria brecha na sua vida para que Satanás o usasse, e Jesus teve que repreendê-lo face a face, quando ele então é usado por Satanás para tentar persuadir Cristo a não ir à cruz. E então Jesus diz a ele: para trás de mim, Satanás. Era o Pedro. Mas Jesus, mesmo sabendo de suas limitações, mesmo sabendo de suas fraquezas, Jesus lhe dá uma missão, mas que esta missão não seria executada por Pedro naquele momento. Jesus diz: quando tu te converteres. O que aprendemos? Aprendemos que não é o fato de estarmos dentro de uma denominação evangélica, não é o fato de termos 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja que demonstra, que evidencia se somos ou não convertidos. A nossa conversão de fato, ela é evidenciada pelas nossas ações. Eu preciso muito mais absorver os ensinos de Cristo e aplicar na minha vida. Não é simplesmente estar em um culto de ensino como esse, não é simplesmente estar aqui quarta, sábado e domingo nos cultos, ouvir a mensagem pregada e não aplicar nada na minha vida. Não é o fato de eu ter uma carteirinha de membro ou uma credencial de uma convenção ou de uma denominação que vai determinar que eu sou convertido ou não, mas sim as evidências de uma vida transformada que eu vou apresentar no meu dia a dia. Jesus diz para Pedro: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E agora aqui nesta carta, nós encontramos um Pedro totalmente diferente dos evangelhos. E aqui nós encontramos o cumprimento desta chamada, desta missão que Cristo designa Pedro para realizar: fortalecer os irmãos. Pedro está fazendo exatamente o que Cristo mandou agora. Ele está sendo um canal de Deus para fortalecer os irmãos. Os irmãos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, que estavam passando por um momento de perseguição ferrenha por parte do Império Romano.
E então Pedro é usado por Deus e escreve a carta que serviria de vitamina para aqueles que estavam passando por este momento difícil. Pedro está cumprindo a missão que Cristo lhe designou no tempo determinado. Mas veja que toda carta precisa ter um destinatário. E quem são estes destinatários? Estes destinatários são eleitos, forasteiros da dispersão. Olha o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A carta é escrita para estas 5 regiões que pertenciam ao Império Romano. Hoje, esta parte que era localizada na Ásia Menor, hoje em nossos dias faz parte da Turquia. E Pedro, ao enviar esta carta, estas pessoas que recebem esta epístola eram judeus e gentios. Esta carta não foi endereçada somente a judeus, também a gentios. Eles estavam espalhados, dispersos por uma região da Ásia Menor diferente da que Paulo alcançou. Paulo, em sua primeira viagem missionária, alcançou uma região da Ásia Menor. E quando ele quis visitar esta parte da Ásia Menor, foi impedido por Deus. Você conhece, na segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo então tem a visão do homem que diz a ele, aparece a ele em uma visão de noite e diz: olha, passa a Macedônia e nos ajude. Paulo então vai para esta região da Macedônia. E então estas comunidades cristãs que ficavam ali na região da Ásia Menor, ao norte e a oeste de uma cordilheira chamada Taurus, ela então recebe esta carta de Pedro para encorajá-los. Nós vemos que esta carta foi escrita a gentios. Eles eram em sua maioria gentios, pelo fato de Pedro descrever nesta carta a sua vida passada. Pedro menciona o vosso fútil procedimento. Pedro fala da vida passada dos destinatários da carta. Pedro mostra que também eles seguramente não eram reconhecidos como povo. Pedro diz que eles não eram povo, reconhecidos como povo, mas agora eles haviam se tornado raça eleita. Mas Pedro usa 3 palavras para descrever os seus destinatários. 3 palavras diferentes Pedro usa para descrever os seus destinatários. Primeiro, Pedro usa a expressão paroikos, no grego, paroikos, ele usa o termo grego paroikos, que significa exilados. E essa expressão, irmãos, descreve o morador de um país estrangeiro. Essa expressão fala de alguém que está longe do seu lar, de alguém que está
em terra estranha, mas cujos pensamentos sempre retornam, sempre voltam para a sua pátria. Esta expressão paroicos no grego, que significa exilados. E nós, cristãos, em qualquer parte do mundo, somos um grupo de pessoas que sempre voltamos os nossos olhos para Deus. Somos um grupo de pessoas que sempre vivemos uma vida de lealdade além. Somos pessoas que temos a certeza de que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas que aguardamos e buscamos a que há de vir. Veja o escritor da epístola aos Hebreus, falando a nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito dos crentes, dos fiéis. Veja na epístola aos Hebreus, capítulo 13, e o versículo 14, vai dizer-nos assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Mas veja que Pedro usa uma segunda palavra. Primeiro é exilados, que é paroicos. A segunda palavra é o termo grego diáspora, que quer dizer dispersão. Veja que ele diz: eleitos, que são forasteiros, paroicos, exilados, da dispersão, que é diáspora. Em algumas Bíblias vai aparecer a expressão diáspora, é dispersão. O que é isso? Essa palavra diáspora, ela é atribuída aos judeus que, por uma razão, por diversas razões, tanto de perseguição ou razões pessoais particulares, eles vivem dispersos entre as nações. Mas neste texto, neste momento, essa mesma palavra, ela é atribuída, ela é usada para se referir aos crentes, judeus e gentios, que estavam vivendo neste momento espalhados pelo mundo devido aos ventos da perseguição. Só que o propósito da perseguição era dispersar os crentes e acabar com o cristianismo. Só que a dispersão, a perseguição aqui, ao invés de destruir a igreja, promoveu a igreja. A perseguição aqui, ao invés de acabar com a igreja, espalhou a semente do evangelho para várias outras regiões. E o que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui é que, por mais que o inferno lute para destruir a igreja,
o inferno jamais será vitorioso contra a igreja de Cristo. O que é que nós enxergamos aqui? É que num período de grande perseguição, aonde o Império Romano achou que poderia acabar, destruir com a igreja, foi o período, foi o momento que a igreja mais cresceu. O que é que nós aprendemos? Que a igreja, que o povo de Deus é um povo que não corre, não foge da batalha. E a igreja, quanto mais ela é atacada, mais ela cresce, mais ela desenvolve, mais ela avança, mais ela conquista, mais ela ganha almas, mais ela povoa o reino de Deus. Então deixa eu dizer algo a você aqui. Se você estiver passando por algum tipo de perseguição, glorifique a Deus, ore a Deus e continue fazendo a obra do Senhor nesta terra. Aleluia. Mas Pedro usa uma terceira palavra para descrever, para falar sobre os seus destinatários. E ele usa a expressão eleitos, que vem do grego eclectos, que significa eleitos, para mostrar o que para nós? Que a igreja, que os crentes, que os cristãos, que nós fomos eleitos em Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Nós fomos chamados, eleitos por Deus em Cristo Jesus para a salvação. Nós fomos eleitos em Deus, fomos eleitos para vivermos uma vida de santidade e de irrepreensibilidade. Fomos chamados por Deus, eleitos, escolhidos para vivermos uma vida diferente. Você e eu precisamos entender uma coisa, e que a Bíblia deixa bem claro: não fomos nós que amamos Deus primeiro, foi Deus que nos amou primeiro. E o fato de nós amarmos a Deus é simplesmente uma resposta ao amor de Deus por nós. Nós fomos amados por Deus primeiro, não fomos escolhidos porque éramos santos, não, mas nós fomos escolhidos para sermos santos, conforme Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1 e no versículo 4, nós não fomos escolhidos porque praticávamos boas obras, não, nós fomos escolhidos para praticarmos boas obras mediante a fé em Cristo, segundo Paulo escreve aos Efésios capítulo 2 e o versículo de número 10. Fomos eleitos em Deus antes da fundação do mundo. Fomos eleitos em Cristo para a salvação mediante a fé e a santificação do Espírito. Para já mais 2 pontos sobre esta introdução e vamos concluir. Nós falamos da autoria da carta. Pedro foi o autor da carta. Os destinatários da carta, eleitos, eram eleitos, forasteiros da dispersão, mas
quando, em que data a carta foi escrita. É importante nós entendermos isso, porque quando nós entendemos a data em que a carta foi escrita, e nos situamos na história, nós compreendemos por que Pedro escreveu a carta e por que Pedro falou de maneiras que nós vamos percorrer ao longo destes meses em que estaremos estudando esta maravilhosa epístola. Que a carta foi escrita por Pedro, não existe discussão, existe um consenso entre os eruditos da Bíblia. Agora, com relação à data em que ela foi escrita, existe algumas divergências com relação à data em que ela foi escrita. Alguns colocam esta carta, datam esta carta em um período anterior à perseguição da igreja pelo imperador Nero. Outros já situam esta carta após o incêndio da cidade de Roma, que foi ocorrido em julho de 64 depois de Cristo. Mas quando nós olhamos para a carta, lemos a carta, nós observamos que os leitores de Pedro, os destinatários desta epístola, eles estão passando por um tempo de prova, por uma grande perseguição. E uma perseguição que assumiu proporções muito grandes. Acusações caluniadoras, ações levantes por parte da população, ações policiais da polícia local contra os crentes. E quando então nós observamos, vemos que o tempo era de grande perseguição. Então a carta foi escrita para encorajá-los a passar por este período de perseguição. Então nós precisamos observar aqui que esta carta, esta epístola, ela foi escrita, segundo os fatos que lemos na carta, a história, o pano de fundo histórico, ela foi escrita por volta do ano 63 depois de Cristo, antes do martírio, pouco antes do martírio de Pedro, que ocorreu em Roma por ordem de Nero no ano 64. Paulo e Pedro, segundo alguns historiadores, foram martirizados na mesma época, no mesmo tempo. A razão da perseguição foi uma atitude insana de Nero. Nero, segundo a história, era um camarada que sofria de alguns desvios mentais. Não era um camarada muito certo. E a história nos diz que um belo dia, Nero se levanta e dá ordem para que fosse colocado fogo em uma parte
de Roma. E muitas vidas foram mortas, muitas pessoas morreram. E Nero se coloca na sacada de seu palácio e está vendo o incêndio, Roma, uma parte de Roma em chamas. Mas propositadamente, na parte onde aonde moravam os judeus, Nero então preservou. E quando surgiram os questionamentos sobre quem havia colocado fogo em Roma, Nero então acusa os judeus, os cristãos, os crentes, e então deflagra uma grande perseguição aos cristãos, e muitos foram mortos. Naquela época, bastava simplesmente dizer que era cristão para sofrer grandes retaliações e até ser morto. Queridos, quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos muitos dos nossos irmãos que moram, que residem em países comunistas, islâmicos, hindus, que estão sofrendo as mesmas perseguições que a igreja do século I. As mesmas perseguições, muitos dos nossos irmãos estão sendo mortos por professarem Cristo como Salvador, mas estão firmes. Esta carta é uma carta de encorajamento para nós nos dias de hoje. Mesmo nós que estamos aqui e embora não vivamos nenhum tipo de perseguição como os nossos irmãos de países como mencionei, mas sofremos algum tipo de, ainda que de uma forma diminuída, de uma forma bem simples, não tão intensa. Nós sofremos algum tipo de perseguição ou de retaliação a que nos mantivéssemos firmes. Esta carta foi escrita para nos encorajar a estarmos firmes e a lutarmos, batalharmos pela fé cristã. Mas de onde Pedro escreveu esta carta? E nós então já vamos concluir. De onde Pedro escreveu esta carta? Capítulo 5. O capítulo 5 nos informa de onde Pedro escreveu esta carta. Veja o versículo 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Esse Marcos que Pedro menciona aqui é aquele Marcos que abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo. Marcos é mencionado aqui como filho de Pedro, mas um filho na fé de Pedro. Bem? Agora veja. Porque Pedro menciona aquela que se encontra em Babilônia, que também é eleita. Agora a questão aqui é saber a que Babilônia Pedro se refere. Porque haviam 3 cidades com o mesmo nome. Haviam 3 cidades com esse nome, Babilônia.
A primeira cidade, a primeira era uma pequena cidade que ficava ao norte do Egito. E se localizava um posto avançado do exército romano naquele lugar. E ali havia também uma comunidade de judeus e alguns cristãos. Porém, é pouco provável que Pedro tenha escrito esta carta desta região. Pouco provável que Pedro estivesse nessa região. A segunda cidade mencionada, a segunda Babilônia, ela ficava no Oriente, junto ao rio Eufrates, na Mesopotâmia. E essa é a Babilônia que conhecemos. E também nessa cidade havia uma comunidade de judeus ali. E certamente nessa época os cristãos, eles também já haviam se povoado, haviam povoado também esta cidade. Mas havia a terceira Babilônia. E a terceira Babilônia era a cidade de Roma. Pedro usou esse recurso semelhantemente ao apóstolo João, porque João também emprega esse nome, esse código, para se referir a Roma no livro do Apocalipse. E por quê? Porque como eles estavam em um período, em um tempo de perseguição, eles então fazem uso dessa linguagem metafórica para evitar que, por exemplo, no trajeto da carta até os seus destinatários, ela fosse pega por alguém, por algum soldado romano. E então eles fossem fazer uma averiguação desta carta, e então se eles detectassem que a carta falava de Roma, eles iriam destruir. Eles então iriam entender que se tratava de algum comunicado, de algum pedido de ajuda, de algum aviso, de alguma coisa, e então eles iriam interceptar esta carta. Então é utilizada uma linguagem metafórica, e Pedro, assim como o apóstolo João, faz uso desta linguagem, dizendo que ele estava escrevendo a carta de Babilônia. A igreja estava em Babilônia, falando assim sobre a cidade de Roma. Amém? Amém. Nós vamos concluir aqui. Vai ficar para próximo culto de ensino algumas características especiais desta carta. Só que são 12. Existem 12 características especiais dentro desta carta, ao longo de toda esta carta, e que nós vamos falar no próximo culto de ensino. Nós vamos estar falando. Só para a gente concluir, a maioria dos estudiosos da Bíblia, e dentre eles Eusébio de Cesareia e Jerônimo, entendem que Pedro escreveu essa carta de Roma. Eu mencionei 3 cidades com o nome, 3 cidades com o nome de Babilônia, mas é a terceira que há um consenso
entre os estudiosos, entre os teólogos, como local de origem, local onde Pedro estava quando escreveu esta carta. Amém? Vamos nos colocar de pé.